Salve espectadores do canal! Durante algum tempo eu fiquei em dúvida sobre que vídeo eu faria para colocar no ar hoje. Só que como hoje, no dia que esse vídeo está indo ao ar, é meu aniversário, eu resolvi fazer uma coisa mais leve. Então pela quarta vez aqui no canal, eu vou mostrar para vocês alguns dos livros que estão na minha estante. Para começar esse vídeo, peço um pouco de paciência a vocês, porque, como vocês sabem, os comentários aqui no canal são moderados. E hoje eu não vou estar em casa para aceitar os comentários, então vai ter um delay entre os comentários que vocês farão e a aceitação desses comentários aqui embaixo. Afinal de contas, eu vou sair para comemorar. E, para conhecer esses livros e tantos outros sobre os quais eu já falei aqui, inscreva-se no canal. O ano de 2017 está bastante promissor aqui para o Leitura Obriga História e eu acho que eu vou ter muito material para mostrar para vocês. Às vezes até fora dos horários habituais de vídeo que estão programados e que vocês que acompanham o canal já conhecem. Mas eu preciso da sua contribuição inscrevendo-se no canal. Sem mais enrolação, vamos aos livros. Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Esse livro já estava na minha estante e eu devia ter mostrado isso no vídeo passado, quando eu mostrei os meus livros do Hobsbawm. Só que por algum motivo eu não prestei atenção que ele estava junto e não mostrei. Mas esse livro é um grande clássico, muita gente conhece, então não foi nenhum grande prejuízo, né? Todo mundo já ouviu falar desse livro em algum momento, pelo menos o pessoal mais interessado em história. É um livro que se propõe a falar do século XX, ou, como o Hobsbawm fala, o breve século XX. Se você quer estudar a Europa do século XX, ainda que esse livro fale de alguns outros países fora da Europa, eu recomendo muito esse livro. Na verdade, para estudos de século XX, esse livro é uma leitura obrigatória. E depois de ler esse livro, ou antes, você decide, você pode também ler esse livro aqui, De Volta do Inferno, de Ian Kershaw. Esse livro acabou de sair pela Companhia das Letras, eu me dei esse livro de presente na Black Friday, diga-se de passagem, e ele basicamente fala do período entre 1914 e 1949. Inclusive é o subtítulo dele, tá aqui na capa. O motivo pelo qual eu comprei foi porque na livraria eu abri ele no meio, em qualquer página aleatória, comecei a ler e vi que era uma análise bastante interessante da Alemanha na década de 1930. Que é um contexto histórico que me interessa bastante estudar. E o Ian Kershaw é um excelente autor. Eu já mostrei outro livro dele naquele meu vídeo sobre livros de Segunda Guerra Mundial, e a sua especialidade é principalmente a Alemanha, especialmente durante o regime nazista. A guerra não tem gosto... Não tem gosto, imbecil. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da autora Svetlana Alexievich. Esse livro é um compilado de entrevistas que a autora fez com várias e várias veteranas da Segunda Guerra Mundial, especificamente mulheres que lutaram pela União Soviética. Eu já fiz um vídeo sobre as mulheres na guerra pela União Soviética, você pode assistir clicando aqui, e parte do que eu falei naquele vídeo, embora não tanta coisa assim, saiu desse livro. E eu quero fazer um vídeo especificamente sobre esse livro, mostrando vários dos trechos de entrevistas, mas eu ainda preciso ajeitar algumas coisas antes de fazer. Então eu não vou falar muito sobre ele, porque em breve, espero eu, haverá um vídeo só sobre ele. Guerra sem Guerra, e eu vou ter que ler o subtítulo. A mobilização e o cotidiano em São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial. O autor é Ronen Citrinovich, acho que essa é a pronúncia do nome dele. Basicamente, o subtítulo explica do que se trata o livro. Fala sobre o cotidiano em São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial. A questão da alimentação, das filas, racionamento, mobilização militar, mobilização para o trabalho, questões da vida civil durante a guerra. Pelo que me consta, esse é um dos grandes clássicos sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, ainda que ele não foque necessariamente na atuação do Brasil na Itália. Império. Como os britânicos fizeram o mundo moderno, de Niall Ferguson. Acho que eu posso dizer que Niall Ferguson atualmente é um dos historiadores conservadores mais famosos e mais conhecidos no hemisfério norte. Ele é muito elogiado, inclusive pela esquerda, acredite você ou não, por sua habilidade em análises históricas, especialmente no que se trata de economia. Ele é um dos grandes nomes dos estudos sobre imperialismo no mundo contemporâneo, ainda que muitos de seus opositores discordem de suas opiniões a respeito do imperialismo. Nesse livro ele tenta explicar de uma forma mais detalhada possível os limites do que sua pesquisa conseguiu sobre particularidades do Império Britânico e tenta falar um pouco das
coisas positivas e negativas que o imperialismo britânico trouxe para o mundo. É algo bem controverso, porque em geral na história a grande maioria dos historiadores é ferrenhamente anti-imperialista. E o Niall Ferguson não necessariamente se coloca contra o imperialismo. Ele tenta apresentar pontos positivos e acho que dá para dizer, eu precisaria terminar o livro para afirmar isso categoricamente, que ele vê o imperialismo britânico mais como algo que foi positivo do que negativo. Mas eu não posso afirmar isso de certeza porque eu não terminei de ler o livro. Outro livro do Niall Ferguson, O Horror da Guerra. Esse é um livro especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial, é um tijolaço. E ele tenta apresentar algumas perspectivas diferentes do que a historiografia toma como consenso a respeito da Primeira Guerra Mundial. Eu não lembro de todas, para falar a verdade. Eu não cheguei a ler o livro inteiro, li bem pouco. Mas eu tinha visto algumas das teses que ele defendia. A única que eu me lembro no momento é a tese de que os europeus eles ficaram empolgados com a guerra. Porque existe esse consenso de que nas grandes metrópoles as populações comemoraram o início da Primeira Guerra Mundial. E ele tenta relativizar isso, dizer que não é bem assim. E apresenta, é claro, sua pesquisa para tentar provar isso ou não. Enfim, ele tem outras teses que ele considera como polêmicas ou que vão contra o consenso a respeito da Primeira Guerra Mundial, mas só lendo para saber, né? E aí, claro, ele faz um apanhado da Primeira Guerra como um todo. O Ressentimento da História, de Marc Ferrot. É um livro bem pequeno, ele é mais um ensaio mesmo, e o título dele é bem honesto, digamos assim. Ele realmente fala sobre ressentimentos na história, de nações contra nações, por exemplo, ou de certos grupos contra outros. Aí ele fala sobre Polônia, ele fala sobre ressentimento de escravos, ressentimento na França, contra o rei, contra aristocratas, no caso da Revolução Francesa. Enfim, fala sobre outros contextos também. Mas ele não é um livro muito aprofundado, ele passa por esses assuntos mais superficialmente. É uma leitura interessante, mas eu já vi gente reclamar do fato de o livro ser meio raso. Enfim, eu acho que vale a leitura, apesar de admitir que sim, não é um livro aprofundado. Anatomia do Genocídio, uma psicologia da agressão humana, escrito por Israel Charney. Resumindo, porque eu não li o livro, ele é um livro sobre genocídio, mas é uma análise feita a partir da psicanálise, da psicologia, não necessariamente é um trabalho de história. Não sei dizer a vocês se é um livro bom ou não. Na verdade eu comprei ele porque eu achei ele numa promoção super barato. Ele custava, eu acho que uns 60, 70 reais e eu comprei por, sei lá, 10, mas ainda não li. Purificar e Destruir, Usos Políticos dos Massacres e Genocídios, de Jacques Semelan. O primeiro vídeo do canal é uma resenha sobre esse livro, mas aquele vídeo é terrível, a qualidade de imagem tá péssima, o som não tá bom, a edição tá horrorosa, a própria análise do livro tá muito pobre, não tinha roteiro, não tinha nada, e eu prometo que um dia eu vou fazer um remake desse vídeo com melhor qualidade, assim como eu fiz um remake do vídeo que eu fiz do livro A Revolução Coreana. Só que eu já comecei esse livro 2 vezes, numa delas, embora a marcação aqui não esteja certa, uma delas eu quase terminei o livro, mas não terminei. Então eu quero reler ele desde o começo, ler ele inteiro, para finalmente fazer um vídeo decente sobre ele. Nem perde seu tempo vendo aquele primeiro vídeo, só se você estiver muito curioso. É um livro escrito por um cara que é sociólogo e historiador, falando sobre como acontece o genocídio, como ele se justifica, o papel da imprensa, como se cria uma mentalidade que permite o genocídio acontecer, os usos políticos da retórica excludente, a retórica da morte, da exclusão, e os 3 casos, os 3 eventos históricos que ele pega e está toda hora transitando entre um e outro para exemplificar os seus pontos são a Alemanha nazista, o genocídio em Ruanda e a Guerra da Bósnia. História dos Estados Unidos, de Leandro Carnal e outros. Na verdade, esse livro tem 4 autores. O Leandro Carnal ficou responsável pela introdução e os primeiros capítulos, ou o primeiro capítulo, não lembro. E depois outros 3 autores dividem o livro. Mais precisamente o Sean Purdy, que escreve a última parte, e o Luiz Estevam Fernandes e Marcos Vinícius de Moraes, os dois juntos escrevem o meio do livro. Ele é um grande resumão sobre a história dos Estados Unidos. Muito bem feito, mas sendo um livro não muito grande, que fala sobre alguns séculos de história, obviamente que não tem nada muito aprofundado aqui. Ainda assim, para quem se interessa pela história dos Estados Unidos, eu recomendaria começar por esse aqui, porque a linguagem é muito simples, até porque foi escrito por autores brasileiros, o que não é garantia de texto fácil, mas nesse caso é. Enfim, se você se interessa pelo assunto, esse livro é muito bom para começar. Afirmação da História como Ciência no Século XX, de Alette Fage a Robert Mandru. Na verdade, esse livro aqui é o 2º volume de 2 volumes falando sobre a historiografia no século XX, a história como ciência, e ele foi organizado por Júlio Bentivoglio e Alexandre de Sá Avelar. Foi o outro livro que eu me dei de presente na Black Friday do ano passado,
ainda não li, mas cada capítulo fala sobre um autor específico. Então você tem capítulos sobre Alet Farge, Christopher Hill, Edward Thompson, Hans-Ulrich Gumbrecht, Hayden White, Jorn Huizen, Michel de Certeau, Moses Finley, Reinhard Koselleck, Robert Mandru, e é isso aí. É um livro bem fininho, então eu imagino que a leitura seja bem acessível. Quer dizer, é uma leitura curta, acessível eu não sei porque, né, sendo um livro de teoria, é só para quem realmente é da área de história ou se interessa muito por teoria da história. O público geral provavelmente vai detestar esse livro. Ou não, dependendo do quanto as pessoas se interessam pela parte teórica do estudo de história. Alguns entusiastas se interessam. Colombo, o Mito Desvendado, de Hans Koning. Na verdade eu só comprei esse livro porque eu achei ele por R$10 num sebo. Eu ainda não li, não sei nem do que se trata, fora o fato de que ele obviamente fala sobre Cristóvão Colombo. Mas eu não tenho muito a falar sobre ele no momento. O Diabo no Imaginário Cristão, de Carlos Roberto Figueiredo Nogueira. É um livro bem curtinho, a diagramação dele inclusive ajuda bastante, porque ela é bem centralizada no meio da página. E ele é um resuminho de como os cristãos, de como a cristandade enxergou a figura do diabo na história. É um livro bem legal, eu li ele acho que na primeira fase do meu curso de história e foi uma leitura bem acessível e para quem se interessa pelo tema eu acho que vale bastante a pena. Não lembro quanto eu paguei, mas é um livro bem pequeno, acredito que seja barato, se ainda estiver disponível, se ainda estiver sendo editado. Os Viajantes Medievais da Rota da Seda, organizado por José Rivair Macedo. É um livro escrito por autores brasileiros sobre Idade Média Oriental, sobre a Rota da Seda. E aí tem capítulos que falam sobre o mundo muçulmano, sobre a China, sobre o Império Mongol, sobre Ibn Battuta, que foi um viajante muçulmano que viajou boa parte do mundo conhecido naquela época, pelos europeus, africanos, asiáticos. Viajou bem mais que Marco Polo, inclusive. Tem um capítulo sobre Marco Polo. Enfim, para quem gosta de Idade Média Oriental, esse livro é bem interessante, até porque praticamente não tem nada no Brasil sobre isso. Até tem, mas são coisas bem isoladas. Por fim, Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, de Paul Veyne. Paul Veyne é um especialista em Império Romano, muita gente na história conhece ele. Inclusive eu tenho outro livro dele aqui, mas eu deixo para outro dia. E resumindo, a problemática desse livro é a respeito da conversão de Constantino, o imperador Constantino. A maior parte da historiografia até o momento entende que a conversão de Constantino para o cristianismo foi muito mais uma manobra política. Não que Constantino se tornou efetivamente cristão, mas que ele entendeu que o cristianismo, por ser uma religião agregadora, uma religião de conversão, ela seria uma ferramenta importante de união no Império Romano, que era tão grande e tão fragmentado, ao contrário de cultos pagãos que eram muito fragmentados. Durante muito tempo se acreditou então que a conversão de Constantino não era uma conversão de verdade, era uma manobra política. O que Paul Veyne tenta fazer desse livro é demonstrar que não, na verdade Constantino efetivamente se converteu ao cristianismo. E aí ele apresenta algumas fontes, especialmente do biógrafo de Constantino, para demonstrar, na visão dele, de que essa hipótese que foi sustentada por tantos anos, na verdade não é correta. Então para quem gosta de antiguidade, de história do cristianismo, é um livro que vale bastante a pena. Bom, por hoje é só, então eu vou aproveitar o espaço para pedir para você uma coisa. Aqui embaixo na descrição, na verdade na descrição de todos os vídeos recentes do canal, tem um link de um questionário que eu fiz para os espectadores do canal. Lá você pode responder algumas perguntas, não são muitas, sobre de que estado você é, qual sua escolaridade, frequência na qual você compra livros, se você já comprou livros por indicação do canal e caso tenha comprado algum livro que você viu aqui por indicação minha ou na minha estante, que livro ou livros foram esses, e também você pode responder sobre qual o seu quadro favorito. Peço que você dê uma passada nesse questionário, porque a sua resposta para as perguntas que eu fiz lá é bastante importante e vai me ajudar muito no planejamento do canal no ano de 2017. É um questionário permanente, sem prazo definido para encerrar a pesquisa. Então se você tiver um tempinho, é algo que você consegue responder aí em 2 minutos, me ajuda bastante. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, porque eu preciso muito da sua inscrição para continuar com esse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.